Amados irmãos, que a graça do Senhor seja conosco nesta noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 8. Daniel, capítulo de número 8. Você já teve aquela impressão de passar por um momento tão difícil, uma tribulação tão grande, e lá no seu coração você pensa assim: Jesus podia voltar logo, né? Tudo podia terminar. Mas enquanto isso não acontece, como é que nós devemos olhar para a história? Como é que nós devemos ler a história, interpretar a história? E o que há no futuro que pode nos dar uma esperança? No capítulo 8, nós vamos perceber que há muita similaridade com o capítulo 7 de Daniel. A diferença é que o capítulo 7 é como se fosse uma visão macroscópica, maior da história. É como se Daniel olhasse a história como um todo. O capítulo 8 é como se fosse uma visão microscópica da história. Daniel vê os detalhes dessa história acontecendo. Então, o capítulo 7 é o todo. O capítulo 8 são os detalhes dessa história. Então, o capítulo 8 é o afunilamento da história. A história vem lá no capítulo 2, grande assim, e Daniel vem afunilando, e a gente chega então no capítulo 8 e o funil está diminuindo. No capítulo 7, Daniel ele teve uma visão durante o seu sono. Ele sonhou e no sonho ele viu. E ao acordar, Daniel fez um registro sintético daquilo que ele viu. Certamente ele viu outras coisas. Mas no capítulo 8, Daniel não teve um sonho. Ele estava acordado. Veja, Daniel, fisicamente, ele estava em Babilônia. Mas é como se Daniel tivesse sido transportado para uma cidade chamada Suzã. Suzã era a principal cidade do Império Persa. Uma cidade muito, muito importante. Se você olhar, está lá no versículo, logo no versículo 2. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão. Quer dizer, a principal cidade da Pérsia. E vi que estava junto ao rio Ulai. Esse rio Ulai, na verdade, era um canal, uma rota comercial que ligava dois grandes rios. Então, é naquele momento, estando à beira daquele rio, que Daniel recebe essa visão no capítulo 8 que ele escreve para nós. Quando Daniel teve essa visão? No 3º ano do reinado de Belsazzar. Veja o versículo 1. No ano 3º do reinado de Belsazzar, lembre-se, Daniel foi para a Babilônia debaixo do jugo de Nabucodonosor. Nabucodonosor se tornou aquele animal, Deus teve misericórdia dele, ele se converteu, mas ele morreu. No lugar dele, assume o seu filho Belsazzar. O capítulo 7, a visão de Daniel no capítulo 7, acontece no 1º ano de Belsazzar. Capítulo 7, versículo 1. No 1º ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos. 2 anos depois, Daniel tem uma outra visão, no 3º ano de Belsazzar. O que é que Daniel viu nesta visão? Daniel teve uma visão de um futuro próximo, de coisas que aconteceriam ainda nos seus dias, mas Daniel também teve uma visão de dias muito, muito longos que ele não viu. E irmãos, quando a gente para estudar a história, a gente vê a precisão das visões de Daniel. Tudo se cumpre muito perfeitamente. Datas, lugares, pessoas. E eu vou tentar mostrar alguma coisa hoje à noite disso tudo. Então, como é que Daniel termina o capítulo 8? Veja. Versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci
e estive enfermo alguns dias. Então, a visão que Daniel teve foi tão chocante que Daniel ficou enfermo por vários dias. E depois dessa enfermidade, ele diz: me levantei e tratei dos negócios do rei. Ou seja, passado tudo, voltei ao meu trabalho. Espantava-me com a visão e não havia quem entendesse. Daniel está diante de uma visão, irmãos, muito chocante. E nós vamos olhar para essa visão hoje à noite. E o tema da mensagem é: creia no Deus Todo-Poderoso. Creia. Creia no Deus Todo-Poderoso. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe agora na exposição da sua palavra. Deus amado, nós estamos diante da tua palavra e nós cremos que a tua palavra é a única verdade. E por isso, Senhor Deus, nós te pedimos, humildemente, abra o nosso entendimento e abra o nosso coração para entendermos aquilo que o Senhor revelou a nós. Senhor, fala a cada coração aqui nesta noite. E fala, Senhor, de maneira especial e poderosa. E usa, Senhor, o teu servo como um instrumento nas tuas mãos. Que seja ele fiel à tua palavra, que ele seja claro, que ele seja simples e que ele seja prático. Em nome de Jesus. Amém. A primeira lição que nós vamos aprender nessa noite: creia que todos os impérios são passageiros diante do Deus Todo-Poderoso. Todos os impérios são passageiros diante do Deus Todo-Poderoso. Vamos ler a palavra do Senhor, do verso 1 até o verso de número 8. Assim diz a palavra do Senhor. No ano terceiro do reinado de Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio, capítulo 7, 2 anos antes. Quando a visão me veio, pareceu-me eu estar na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente. Marradas aqui é cabeçada. É quando o carneiro fica bravo, então ele abaixa a cabeça assim, ele vai em direção ao seu alvo. Isso é marrada. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade. E assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro, que tinha os 2 chifres, o qual tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. E não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. O que é que Daniel viu? Na primeira parte da sua visão, Daniel viu um carneiro com 2 chifres. Mas um dos chifres era maior do que o outro, muito maior. E esse carneiro era forte, era conquistador, valente. Nenhum outro animal podia resistir esse carneiro. Mas de repente, sem que o carneiro esperasse, do outro lado do rio surgiu um bode peludo,
E ele veio muito rápido, sem tocar o chão, quer dizer, numa velocidade muito grande. Esse bode, ele tinha um chifre grande entre os seus olhos. E esse bode então veio ao encontro desse carneiro e deu de encontro com ele, quebrou os 2 chifres do carneiro e matou o carneiro. O bode se tornou forte, mas também se tornou orgulhoso. E no estalar de dedos, o chifre desse bode foi quebrado. Mas no lugar desse chifre, nasceram outros 4 chifres. Um para cada canto, um para cada lugar. Apontava para cada direção. Agora note, de um desses 4 chifres, em um deles, nasceu um chifre assim, pequenininho. Imagine a cena, um bode com 4 chifres. E num deles, nasce um chifre assim, pequenininho. E o texto diz que esse chifre se tornou forte, apesar do seu tamanho. Forte para o sul, para o norte, para o oriente, mas esse chifre se tornou forte para uma banda em especial, para a terra gloriosa, a terra de Israel. E o poder desse chifre era tão grande que ele chegou a tocar os céus, a dar de encontro com os astros celestiais. Agora vamos parar aqui a visão e vamos tentar entender de maneira simples e objetiva o que é que Daniel viu. Daniel, ele está vendo isso tudo, vendo como se fosse um telão como aquele, só que Daniel não está entendendo absolutamente nada. E aí Daniel vê 2 pessoas conversando e ele fala assim, alguém poderia me explicar o que está acontecendo aqui? Então alguém se dirige a Daniel, um anjo, e esse anjo explica para Daniel a visão. E a visão está escrita aqui, nós vamos ver exatamente. O carneiro de 2 chifres é muito simples. Ele simboliza 2 reinos, a Média e a Pérsia. Isso está escrito aqui. Veja lá, capítulo 8, versículo 20. Aquele carneiro com 2 chifres, que viste, Daniel, são os reis da Média e da Pérsia. Quem são esses reis? Dario e Ciro. Exatamente isso. Esse império, o Império Medo-Persa, ele foi formado por uma aliança, por uma união de 2 reinos, a Média e a Pérsia. Só que Daniel viu que um chifre, lembre-se que era maior do que o outro, e significa que o Império da Pérsia dominou, o Império da Pérsia dominou o Império Medo, da Média. Ou seja, Ciro sobressaiu sobre Dario. Tanto é que nos dias de Daniel, Dario assume o poder e depois vem Ciro no seu lugar. É exatamente isso que Daniel está vendo. Mas Daniel continua vendo. Daniel viu agora um bode peludo, que tinha um grande chifre entre os seus olhos. Quem era esse homem? Veja o capítulo 8, versículo 21. Está claro lá. Mas o bode peludo é quem, irmãos? O rei da Grécia. E o chifre grande entre os seus olhos é o primeiro rei. Quem é este homem? Vocês que estudaram história. Há filmes sobre ele. Alexandre o Grande. Esse bode representa Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele conquistou todo o mundo dos seus dias, todo o mundo, com 33 anos de idade. Um jovem, com 33 anos, conquistou todo o império. Ele derrotou a Média e a Pérsia, dominou tudo. E ele reinou basicamente por 12 anos. Mas o texto disse que esse chifre foi
quebrado. Quando Alexandre o Grande estava para morrer, e ele sabia que ia morrer, ele não tinha descendente, não tinha um herdeiro. O que é que ele fez? Ele chamou os seus 4 grandes generais e ele dividiu o império, uma parte do império para cada um dos generais. Esses 4 generais simbolizam os 4 chifres que nasceram no lugar daquele chifre do bode. Perceberam a lógica do texto? O bode é o grande império grego. Esse chifre representa Alexandre. Alexandre foi quebrado e no seu lugar 4 chifres. 4 grandes impérios surgiram no lugar de Alexandre o Grande. A pergunta é, o que é que isso nos ensina? Isso nos lembra, irmãos, que em cada época da história surgem reinos, surgem imperadores, lutando, dominando, subjugando os povos e assim por diante. Nos dias de Daniel, o grande império foi a Babilônia, depois a Média, depois a Pérsia, depois o Império Grego com Alexandre o Grande. Nos dias de Cristo, o grande império era o Império Romano. No século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, nós vimos o Império Nazista, alemão nazista, insurgindo contra a Europa, dominando vários países, matando milhões de judeus, milhões de cristãos e assim por diante. Na Ásia, um outro grande império se levanta, conhecido como o dragão chinês. Hoje, tudo é da China. Tudo. Ela domina praticamente tudo. Ela compra quase toda a nossa carne, os nossos minérios. Ela vende tudo para todo mundo. 90% de todo o produto hospitalar produzido no mundo é na China. A China hoje se levanta como um império, mas eu não estou querendo dizer que a China é esse chifre de forma nenhuma. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que sempre se levantarão reinos e impérios, sempre. Até a volta de Cristo, sabe Deus quantos impérios ainda se levantarão. Mas isso não deve nos espantar. E por quê? Porque todos os impérios vão passar. Todos eles, um após o outro. E por quê? Porque todos os impérios e todos os reis são como uma notinha de rodapé nas páginas do livro de Deus. Deus simplesmente vai virando as páginas da sua história e esses reis não passam de uma notinha lá nos livros de Deus. Mas há outro fato importante, irmãos, a ser lembrado. Aquele que faz surgir conquistadores do mundo e os transforma em páginas viradas de livros de história antiga é o mesmo Deus que controla a nossa história pessoal. É o mesmo Deus. O mesmo Deus que derrubou os babilônicos, os medos, os persas, os gregos, os romanos, que derrubou o Império Católico Romano, que derrubou o Império de Hitler. O mesmo Deus é o Deus que controla a nossa história. É o mesmo Deus. Se você pertence a Cristo, e eu espero que sim, então lembre-se que o mundo inteiro está nas mãos de Deus. E esse mesmo Deus, Ele cuida da sua história. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não perceba, Deus conduz a sua história de maneira maravilhosa e de maneira gloriosa. Cada detalhe da sua história, ela foi escrita por Deus. Não foi isso que disse Davi no Salmo 139? Cada um dos meus dias estão escritos e determinados, quando nenhum deles ainda havia. Acalme o seu coração. A sua história já foi escrita. Porque ela foi escrita por um Deus que é poderoso. Ponto. A segunda lição, creia que ninguém na história, absolutamente ninguém, se compara ao Deus Todo-Poderoso. Ninguém.
Muitos tentaram, mas ninguém consegue. Vamos olhar para o texto bíblico a partir do verso 9 até o verso 12. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, lembre-se, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Isso aqui tudo é uma figura. Versículo 11. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Quer dizer, ele se achou tão orgulhoso, a tal ponto de se comparar com o próprio príncipe dos exércitos. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Daqui a pouco eu vou explicar isso tudo. Verso 12. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez? Prosperou. Lembre-se então, um carneiro, 2 chifres. Império Medo-Persa. O bode, o Império Grego, Alexandre o Grande. Ele morreu, 4 generais se levantaram, formando 4 grandes impérios. De um desses 4 chifres, saiu um chifre pequeno. É dele que nós vamos falar agora. E o texto diz que esse chifre, ele se tornou muito forte para o sul, para o oriente, mas ele se tornou forte para um lugar em específico. Ele se voltou para a Terra Santa. Ele marchou em direção a Israel, a Terra Santa. E o texto diz que ele cresceu e ele se tornou muito forte. E ele lutou contra o exército do céu. Ele obteve algumas vitórias, algumas. Esse exército do céu é uma figura ao povo de Deus. O povo de Deus é narrado na Bíblia como as hostes de Deus. Então, ou seja, ele empreendeu guerras contra o povo de Deus e, de fato, venceu várias guerras. A pergunta é, assim, e é um detalhe, ele se iguala ao príncipe dos exércitos, ao Todo-Poderoso. Quem é esse homem? Quem é esse chifre? A história, ela nos diz claramente o nome desse homem. O nome dele era Antíoco Epifânio IV. Ou Epifanes é a mesma coisa, apenas uma diferença de tradução. Esse Antíoco foi mencionado no capítulo 7, já vimos isso. O nome desse homem, originalmente, era Mitrades. Nome esquisito, né? Mitrades. Mas quando ele assumiu o poder, esse chifre pequeno, num lugar de um dos generais, quando ele assume o poder, ele muda o seu nome para Antíoco Epifânio. Antíoco ele pegou do próprio pai, Antíoco III. E Epifânio ele acrescentou ao seu próprio nome. Sabe o que significa Epifânio? Deus manifestado. Então ele estava dizendo, o meu nome agora é Antíoco, o Deus que se manifesta. Então como é que Antíoco se via? Como um Deus. Exatamente como um Deus. Ele queria ser adorado como o próprio Deus. Ele era descendente de um dos generais de Alexandre, chamado Seleuco, famoso império dos Seleucidas. É dele que ele descende. E na verdade, Antíoco não era o sucessor principal. Ele roubou o império do seu próprio primo. Esse homem era terrível. Então ele assume o poder, ele assume o reino e agora ele marcha contra Israel. Ele era um estrategista, um grande estrategista militar. E de fato, ele fez grandes conquistas. Mas ele pegou um exército pequenininho, 40 mil homens. Fora os homens montados a cavalo, ajuntou mais uma milícia de vendedores e foi contra Israel. Alguns falam em 50 mil homens marchando para a Terra Santa, para Israel.
E na medida em que ele conquistava os reinos, o que é que ele fazia? Esse homem era muito inteligente, apesar de terrível. Ele forçava os súditos, os escravos, a adotarem a cultura grega. Ou seja, a religião, a língua, os costumes, a música, a filosofia grega. Se você já leu um pouquinho de história, você já ouviu falar do processo de helenização. Era o processo em que os gregos, na medida em que dominavam o mundo, eles implantavam a sua cultura. Ou você assimila a língua grega, a filosofia grega, a religião grega, ou você morre. Era assim que era. Era mais ou menos assim. E agora eles marcham contra Israel. E eles dominam Israel. E não é interessante que foi por causa disso que a Bíblia foi escrita na língua grega. Porque a partir daquele tempo, a língua mundial era a língua grega. A Bíblia foi escrita na língua grega. O Antigo Testamento em língua hebraica e o Novo Testamento em língua grega, porque era a língua falada em todo o Império Grego e depois do Império Romano. Mas quando Antíoco Epifânio invadiu Israel, especialmente Jerusalém, eu vou dar para você um resuminho do que esse demônio aprontou. Ele baniu a circuncisão. Se uma mãe ou um pai tentasse levar o filho para ser circuncidado, um judeuzinho de 8 dias, morria a criança, a mãe e o pai. Ele era terrível. Ele baniu a guarda do sábado. No sábado todo mundo tinha que trabalhar. Ele baniu as leis, as tradições judaicas. Ele baniu a leitura das escrituras. Então não é só a Igreja Católica que fez isso não. Lá também. Quem fosse pego com uma cópia, o que era raro, mas era possível, com uma cópia da Torá, a lei de Israel, era morto. Ele fez pior. Ele saqueou o templo. Ele tirou tudo do templo. Os objetos de prata, de ouro, os cálices, tudo. Ele tirou tudo. A menorá, tudo. Ele foi terrível. Ele fez pior. Ele sacrificou vários animais impuros no altar de Deus. Ele sacrificou um porco, o que era o pior dos animais para um judeu, ele sacrificou. Ele dessacralizou o templo. Mas ele fez pior. Ele entrou lá no lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, e ele colocou uma estátua de Zeus no lugar da Arca da Aliança. E ele disse: agora adorem essa estátua. Esse homem era um demônio. Ele era um algoz dos judeus. Mas veja, na interpretação que o anjo dá a Daniel, o anjo ele faz um resumo de quem era Antíoco Epifânio e como ele agia. Eu vou ler para você o resumo. Veja do verso 23 ao verso 25. Preste atenção. Mas, no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Catadura quer dizer, de um semblante terrível, pesado. Isso quer dizer catadura. E especialista em intrigas. Ele era exatamente assim. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo, o povo de Deus. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Veja que está em maiúsculo aí, é uma referência ao próprio Deus. Ele chegou ao ponto de entrar no lugar santíssimo e dizer assim: eu mando aqui. Eu sou Deus agora. Mas será quebrado, olha o detalhe, mas será quebrado sem o esforço de mãos humanas. Quero que você perceba que o texto ele diz várias coisas. Ele diz que Antíoco era alguém feroz, catadura, semblante terrível.
Ele era um especialista em intrigas, ele armava muita confusão. Ele era grande, mas a sua força estava no seu exército. Lembre-se, ele herdou um grande império, um grande exército. Então era alguém muito poderoso. Alguém que tem 40 mil homens marchando é alguém muito poderoso. Ele matou milhares e milhares de judeus na Terra Santa. E como estrategista que era, sabe o que é que ele fazia? Ele chegava para um povo e dizia assim, vamos fazer uma aliança aqui? Vamos propor a paz. Quando o povo baixava as armas, o que é que ele fazia? Na surdina, atacava o povo, matava e destruía todo o povo. E quando ele entrou em Israel, na Terra Santa, o que é que ele fez? Ele mudou as coisas em Israel. E sabe o que é pior? Quando ele estava implantando a helenização, a cultura grega, a filosofia, a arte, língua, muitos judeus assimilaram isso tudo. Na verdade, quase todos de Israel disseram assim, é verdade. Se você não pode com ele, junte-se a ele. E Israel estava agora apoiando Antíoco Epifânio. E tão grande era o orgulho desse homem, que ele se acha Deus e se assenta no lugar de Deus. E quer ser adorado como o próprio Deus. Esse era Antíoco Epifânio, um demônio. Um homem terrível. Mas, assim como Alexandre, Antíoco também passou. E agora, a segunda parte do versículo 25 diz uma coisa muito interessante. Note bem, se você estiver anotando, grife essa segunda parte do versículo. Olha só, lá, na verdade, o final do versículo. Mas, quer dizer, depois de toda aquela descrição terrível, etc, etc, e que causa intriga, e que faz isso, aquilo, outro, vai destruir o povo santo, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. E foi. A história registra num livro não inspirado, se você depois quiser ler, está na internet, gratuito. Procure no Google. A história de Judas Macabeus. É só você procurar. Tem lá 2 livros. Primeiro livro e segundo livro de Judas Macabeus. A história está lá. Não é uma história inspirada, mas é uma história fidedigna. E ela foi registrada por outros também. E a história nos dá conta de como esse homem morreu. E eu vou contar para você. Lembre-se que ele estava dominando Israel. Então ele colocou lá alguns generais para controlar Israel. Só que um grupo aqui se levantava, um outro grupo se levantava e destruía os seus emissários. E chegou um momento que Antíoco se cansou daquilo tudo e falou assim, eu mesmo vou resolver o problema. Sabe aquela história? Quem quer bem feito não manda fazer, né? Vai lá e faz. Ele disse, eu vou fazer de Jerusalém um cemitério de judeus. E ele pegou um grande exército e marchou em direção a Jerusalém. Ele disse assim, hoje nós vamos resolver esse problema. E ele estava numa carruagem, e no meio do caminho, Antíoco Epifânio sentiu uma cólera intestinal, como nunca antes vista. Uma dor muito, muito forte, do nada. Aí ele olhou para o cocheiro e disse assim, acelera. Manda bala. E a carruagem foi. Num certo momento, a carruagem se desequilibrou, Antíoco Epifânio caiu da carruagem. E a história diz que todos os seus membros foram quebrados, todos. E quando ele caiu no chão, da sua pele saíam vermes. Vermes. E o número era tão grande de vermes que a sua pele começou a entrar em decomposição. Imagine a pele se soltando, se desligando dos ossos. E a história diz que o cheiro era
terrível. Terrível. Ninguém suportava o cheiro de Antíoco Epifânio no acampamento. Lembre-se, ele estava marchando com o exército, muita gente em volta. Antíoco pediu que essas últimas palavras fossem registradas. Isso tudo está lá, você pode ler, está tudinho lá. Eu te dou a fonte depois. E ele escreveu assim, olha só, é justo submeter-se a Deus. É justo. E como simples mortal, não se querer igualar a Ele. É justo submeter-se a Deus. E como simples mortal, não se querer igualar a Ele. Deus é incomparável. Incomparável. Como esse homem morreu? Sem espada, sem guerra. O que é que diz o final do verso 25? Mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. O que aconteceu com Antíoco Epifânio, irmãos, nos lembra que Deus trata assim todos aqueles que ousam se comparar a Ele, todos. O rei do Egito foi humilhado no Mar Vermelho pelas mãos de Deus. Deus abriu o mar para que o povo passasse, e Deus fechou o mar e engoliu o rei do Egito, o imperador do Egito. Os filisteus foram humilhados quando Deus derrotou um gigante de 3 metros e tralalá, com algumas pedrinhas da beira de um riacho. Deus humilhou Nabucodonosor quando ele se achou grande demais. Ele se tornou numa besta, numa fera, num animal do campo. Deus humilha todos aqueles que ousam se levantar contra Ele. Aqui no Brasil, já contei essa história aqui dezenas de vezes e não vou me cansar de contar. Presidente recém-eleito, ainda sem tomar posse, ele disse assim: nem Deus vai me impedir de subir a rampa. Dias antes da sua posse, ele caiu enfermo e morreu. Ninguém pode ousar se igualar a Deus, porque Deus é incomparável. E Deus, meus irmãos, Ele se levanta quando os homens querem se igualar com Ele, ou a Ele. Deus não pode permitir que os homens orgulhosos e presunçosos se levantem diante da sua glória. Deus não permite isso. Deus não aceita dividir a sua glória com absolutamente ninguém. Deus, meus irmãos, se levantará contra todos os falsos pregadores e apóstolos que falam no seu nome, mas que pervertem o povo, que enganam as pessoas, que prometem bênçãos e prosperidade com base na mentira, no erro, no engano, na distorção da palavra. Deus haverá de se levantar contra esses. Ninguém, a não ser Deus, merece toda a glória e toda a honra. Quando a igreja romana, no século XVI, se levantava no lugar de Deus e os papas se diziam infalíveis, os reformadores se levantaram dizendo: não, somente a Deus glória, somente a Deus toda a glória. Deus não se compara a ninguém. Acabamos de cantar isso. Não há Deus maior, não há Deus melhor. Não existe outro Deus, nos céus, na terra, no mar. Deus é o único Deus e Senhor sobre a história. Deus é incomparável. Mas eu quero concluir o sermão dessa noite. Na visão que Daniel teve no capítulo 8, alguém se aproximou dele para lhe dar a interpretação. Lembre-se disso. Quem foi? Versículo 16. Versículo 16. Olhe para a sua Bíblia. E ouvi
uma voz de homem de entre as margens do Ulai, daquele rio onde ele estava, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. Conte a interpretação, Gabriel. Quem era Gabriel? Um anjo. E Gabriel, então, dá toda a interpretação que nós acabamos de ler. Tudo que eu contei para vocês é a interpretação que Gabriel dá para Daniel. Ele fala do carneiro, do bode e assim por diante. Mas tem algo importante ainda que precisa ser considerado. Aquele chifre pequeno que simbolizava Antíoco Epifânio, que foi quebrado sem auxílio de mãos, é dele que o anjo vai falar agora. E nós acabamos de ver que ele morreu sem ser tocado por nenhuma mão. Deus o matou, Deus o puniu, Deus o humilhou. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. E aqui está a cereja do bolo da mensagem. Gabriel, ele teve outras duas atuações na história. Ele não terminou aqui em Daniel. Gabriel apareceu duas vezes e ele anunciou o nascimento de duas crianças muito importantes. Primeiro, ele visitou Zacarias e disse para Zacarias: você vai ter um filho na sua velhice. E o nome dele vai ser João Batista. Depois, Gabriel visitou uma mulher, Maria, e disse assim: você vai ter um filho. Quando Gabriel visitou Zacarias, Zacarias ficou tão estarrecido com aquilo que ele ouviu do anjo, ele ficou tão encantado que ele compôs um cântico. Ele cantou a Deus. E esse cântico está registrado, abra sua Bíblia, em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Veja o cântico de Zacarias, versículos 67 em diante. Gabriel, então, visitou Zacarias e falou assim: você vai ser pai de João Batista, o precursor de Jesus. Então Zacarias ficou tão contente que louvou a Deus. Está aqui o hino. Na história esse hino é conhecido como Benedictus, bendito, porque começa assim, né? Bendito seja o Senhor. Veja lá. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, então isso aqui é uma profecia: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Preste atenção. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Foi isso que o presbítero El disse aqui, logo no início, Salmo 89. Eu achei que ele fosse pregar no meu lugar. Versículo 71. Para nos libertar, está aí, dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, livres da mão de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. O que Zacarias está falando aqui exatamente? Três coisas. Primeira, que Deus haveria de dar uma poderosa salvação para redimir o seu povo. Ele está dizendo: olha, Deus vai nos dar uma salvação muito poderosa e vai redimir o povo. Deus vai libertar o povo do seu pecado. Segunda coisa, que através do Messias, Deus iria libertar o seu povo da mão dos inimigos. Libertação do pecado, libertação do domínio dos inimigos. Terceira coisa, que o seu povo agora poderia adorá-lo novamente, livre de toda idolatria. Versículos 68 e 71. Agora, há um detalhe nesse cântico de Zacarias que é extraordinário.
Simplesmente extraordinário. Só que para a gente entender esse detalhe, nós precisamos nos lembrar de uma coisa muito importante. Do que Daniel capítulo 8 fala? Ele fala de um chifre que quebrou 2 chifres, mas depois foi quebrado e substituído por 4 chifres, e que por fim, de um dos 4 nasceu um outro chifre pequeno. Está lembrado disso? O bode, um chifre, destruiu 2, ele morreu e dele nasceram 4. Desses 4, um pequeno chifre. É disso que fala o capítulo 8. O que é que isso tem a ver com o cântico de Zacarias? Tudo. Sabe por quê? Quando Zacarias entoou o cântico, Zacarias falou de um chifre. Como assim, pastor? Onde é que isso está escrito? Versículo 69. Veja na sua Bíblia. Versículo 69. E nos suscitou. A palavra suscitar significa levantar, colocar em pé. E nos suscitou plena e poderosa salvação. Sabe qual é a palavra grega para poderosa salvação? Ou poderosa? Chifre. Exatamente isso, chifre. Então, traduzindo literalmente o versículo 69, o que Zacarias está dizendo assim: Deus, no Messias, nos trouxe um chifre de salvação. Aí você fala, mas por que chifre? Porque chifre é um símbolo de poder, de força, de domínio. Percebeu? Que coisa extraordinária. Todos aqueles chifres do capítulo 8 foram quebrados. Todos eles. E o último, sem nenhuma ação humana. E a pergunta é, o que é que isso nos ensina? Isso nos ensina que todos os reinos do mundo, todos, são passageiros. Mas Deus haveria de levantar um chifre que seria poderoso e eterno. E esse chifre chama-se Jesus Cristo. Glorioso isso, não é? Como a Bíblia é tremenda, não é, irmãos? Cristo é o nosso poder de salvação. Por isso que ela foi traduzida aqui como poderosa salvação. É glorioso demais. Isso então nos ensina que Jesus Cristo reina e que Ele reinará de eternidade a eternidade. Isso nos ensina que todos os reinos do mundo passarão, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Não um carneiro, não um bode, mas o Cordeiro de Deus. O leão da tribo de Judá. Agora eu quero dar um salto e nós vamos para o livro do Apocalipse. Eu quero te levar de Daniel para Apocalipse. Nos dias de João, o apóstolo, aliás, o João Batista, quando viu Jesus, falou, eis o Cordeiro de Deus. Agora, João, não o Batista, mas João o apóstolo, ele está preso na ilha de Pátimos. Muitos crentes estão morrendo, muitos, banidos, mortos à espada, na guilhotina, queimados, terrível morte. Muitos, milhares de crentes. E João está desanimado, muito desanimado. Mas então é como se o céu se descortinasse diante de João e ele tem uma visão como Daniel. Eu quero ler para você. Aliás, eu quero que você abra isso. Abra lá em Apocalipse 5. Eu quero que você preste muita atenção no que nós vamos ler. Apocalipse 5. A partir do verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores, Rei João, não fique desanimado. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, foi o que o presbítero Eldo disse, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé, um cordeiro
como tendo sido morto. Eis o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Olha que glorioso isso. Ele tinha o que, irmãos, na cabeça? O seu poder era completo. 7 é o número de plenitude na Bíblia. Percebeu? A visão se cumprindo. Exatamente isso. Ele tinha 7 chifres na sua cabeça, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então João está olhando para Jesus, e ele está vendo Jesus dominando, reinando, poderoso em glória. Mas eu não tenho como ler tudo para você, você vai ter que ler em casa, mas vamos resumir aqui a partir do verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, todos os seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões, milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, leiam comigo, irmãos: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Até aí. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, isto é, todos os reis, impérios, governadores, presidentes, todos estavam diante dele, dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém, verdade. Também os anciãos prostraram-se e o adoraram. Creia no Cristo poderoso. Creia que Jesus é o Senhor deste mundo. Creia que Jesus Cristo reina sobre tudo e sobre todos, porque Ele é o Senhor da história. Mas creia nele enquanto Ele veio como cordeiro, porque quando Ele voltar como leão, não haverá mais possibilidade. Creia em Jesus, porque Ele é poderoso. Amém. Senhor, a Ti e ao Teu Filho pertencem toda a glória, toda a honra, toda a adoração, todo o domínio pelos séculos dos séculos. Louvado seja o Teu nome, porque o Teu Filho é Deus, e Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Louvado seja o Teu Filho, porque Ele é poderoso em salvação. Ele nos redimiu dos nossos pecados. Ele já nos libertou do império das trevas e já nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E um dia o Teu Filho voltará em glória para nos buscar para si mesmo. Louvado seja o Teu nome, porque Jesus Cristo é o poderoso Salvador. Ele é aquele que reina de eternidade a eternidade. Jesus Cristo é aquele que criou os céus e a terra e que sustenta o mundo e tudo que nele há. Ao Teu Filho, Senhor, e a Ele seja toda honra e toda glória, toda adoração, porque Ele venceu por nós. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, o princípio e o fim. Louvado seja o Teu nome, Senhor, pelo Teu Filho Jesus. Amém.